O Salmo 34 foi escrito pelo salmista Davi. Nele encontramos lições extraordinárias do que fazer em momentos difíceis. Ele também nos mostra o valor de um coração quebrantado diante de Deus. Se você ama estudar a palavra de Deus, eu te convido a permanecer comigo neste vídeo e meditarmos um pouco no Salmo de número 34. Existe aqui 11 lições extraordinárias. Alguns estudantes da Bíblia Sagrada afirmam que este salmo provavelmente foi escrito por Davi quando a cidade de Ziclag foi invadida pelos amalequitas. Naquele contexto, as mulheres, os filhos e filhas de Davi foram levadas e a cidade queimada. Quando Davi retorna à cidade e se depara com aquele contexto, ele chorou de uma maneira profunda, de maneira que chegou a não ter força mais para chorar, chegando assim ao nível máximo de quebrantamento no seu coração. Após esse momento, ele decidiu buscar forças em Deus para conseguir libertar o povo, onde conseguiu com grande êxito. A primeira lição que nós encontramos no Salmo 34 é que diante dos momentos de adversidade, Davi expressa adoração e gratidão a Deus. Nos versos 1 e verso 2, o salmista expressa sua busca ao Senhor em adoração e nos mostra que essa adoração deve ser atemporal, ou seja, em todo tempo a adoração estaria presente nos seus lábios. Ele ainda mostra que essa adoração provém em se gloriar no Senhor. Todos nós passamos por momentos difíceis e é o nosso comportamento diante do Senhor nas horas de adversidade que nos trará força e provisão que vem do alto. A lição de número 2 é a forma com que Davi inspira outras pessoas a adorarem, mesmo vivendo em momentos de dor. No verso 3, Davi mostra que o momento de dor que ele enfrentou não poderia mudar o propósito pelo qual ele foi chamado, de levar pessoas a se renderem diante de Deus em um ato de adoração. No verso 3 ele diz: "Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome." Devemos saber que Deus nos chamou para influenciar as pessoas a adorarem o seu nome nos dias de adversidade, e é exatamente nesses dias que nós devemos mostrar para o mundo onde está a nossa fé. Davi nos mostra uma terceira lição: ele busca com foco e obtém resultado. Nos versos 4, 5 e 6, o salmista nos mostra que temos um lugar de refúgio nos dias de adversidade e que tudo o que nós precisamos fazer é saber onde buscar a nossa resposta. Ele também nos mostra que uma vez que buscamos ao Senhor, devemos focar os nossos olhos nele, pois dele vem a resposta que nós precisamos. No verso 4, o salmista diz: "Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias." Nos momentos de adversidade, aprenda com o salmista. Busque ao Senhor, ele te ouve, ele te responderá. Olhe para ele e você será fortalecido. Espere no Senhor e ele te socorrerá. A quarta lição que nós aprendemos aqui é a segurança e a proteção em Deus. A nossa busca ao Senhor nos dias de adversidade nos fará ver a segurança e a proteção de Deus. Nos versos 7 e 8 ele diz: "O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia." O salmista, ao falar que os anjos se acampam, ele quer dizer que a segurança não é temporária, ou muito menos provisória, mas esta segurança vem em todo tempo sobre aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Ademais, todos nós devemos provar e ver que Deus é bom. E todo cristão, com certeza, fará isso na eternidade. E feliz é aquele que tem a sua confiança em Deus, pois ele nunca falha. A quinta lição é que aqui nós encontramos o princípio da prosperidade.
Muitas pessoas buscam um caminho para a prosperidade. Quando falamos de prosperidade, não confunda prosperidade com riqueza. Prosperidade é ter uma vida abundante, uma vida onde não lhe falta nada. E aqui nesse momento, o salmista nos mostra o caminho para viver uma vida de provisão e uma vida abundante. No verso 9, verso 10, ele diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. A sexta lição é ensinar os outros mesmo em dias de dor. Isso é difícil, mas não é impossível. O salmista conhecia o caminho da provisão em Deus, e nesse momento ele não se isenta de convidar e ensinar outros o caminho de uma vida em Deus. No verso 11 e o verso 12 ele diz: vinde, meninos, e ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Davi ilustra durante esse salmo os benefícios de acreditar em Deus, e nota-se que são bênçãos sobre a vida daqueles que o temem. Além disso, todos são convidados para ouvir e serem ensinados pelo Senhor. Porém, são poucos que aceitam este convite. Ademais, fica muito evidente que esse temor não vem de nós mesmos, mas é ensinado pelo próprio Espírito. A resposta à pergunta feita parece ser intuitiva. Todos querem vida longa. Contudo, o comportamento de muitas pessoas não os condizem com essa perspectiva. Elas vivem como se Deus não existisse. A sétima lição é sempre se preservar em Deus e se afastar do mal. O mal está sempre nos rodeando, e diante dos dias de adversidade, somos tentados a usar a nossa língua para o mal. E aqui, o salmista nos ensina que se afastar do mal nos fará viver bem uma vida abundante. No verso 13 e o verso 14, o salmista diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. O salmista mostra uma característica que deveria estar presente em todo cristão. E é um dos maiores sinais de conversão e mudança de vida, que é dominar a nossa língua. Mentir, fofocar, levantar falso testemunho, infelizmente tem causado prazeres em muitas pessoas, mas grande será a colheita destas pessoas. Entretanto, também geram grande mal. É dever de todo convertido saber controlar esse pequeno órgão do corpo humano. Além de se afastar do mal, fazer o que é certo e procurar ter paz com todos. A oitava lição é entender que Deus contempla os santos. Uma das primeiras perguntas de algumas pessoas quando estão passando por momentos de adversidade é sempre essa: será que Deus está me vendo? Ou será que Deus está contemplando tudo isso? E se está vendo, por que permitiu que isso tudo acontecesse comigo? Não é verdade? O salmista nos mostra, por exemplo, aqui, que Deus está sim nos contemplando. Repare que no verso 15 e o verso de número 16, o salmista diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Em todo o tempo, o Senhor está com os olhos e os ouvidos atentos para aqueles que seguem os seus princípios. E é isso que o salmista está destacando nestes versos. Entretanto, os maus são tratados com indiferença, não porque seja essa a vontade de Deus, mas esses primeiros negaram ao Senhor e decidiram viver distantes dele. Se você está em Deus e o tem como seu Senhor, Ele está te contemplando. Os seus olhos estão sobre você. Uma lição que nós encontramos aqui é sempre levar ao Senhor os nossos problemas. Quando temos a certeza, a convicção e fé que Deus está nos contemplando, temos também a confiança de que Ele nos ouve. Dessa forma, levamos a Ele nossos problemas.
Nos versos seguintes, o salmista nos mostra que o justo sabe a quem clamar. Ele diz no verso 17, o verso de número 18: os justos clamam e o Senhor o ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e ele salva os contritos de espírito. Querido, o rei Davi entendia muito bem isso, pois ele é um exemplo de personagem bíblico que clamou por socorro diversas vezes a Deus e foi socorrido e livre das suas angústias. E é exatamente isto que ele explana nesse versículo. Neste sentido, nós devemos fazer o mesmo, levar os nossos problemas a Deus e aguardar o socorro que vem do alto. Isso deve ser uma prioridade para nós, buscar ao Senhor. Outro ponto importante a ser compreendido é que Deus também é indiferente com aqueles que possuem um coração endurecido pelo orgulho, pela inveja ou pela maldade. A 10ª lição é ter certeza da libertação. Ter a certeza da providência de Deus é expressar nossa fé em um Deus todo-poderoso. Saber que nele, independentemente das circunstâncias, nós estaremos seguros. O salmista, nos versos 19 e 20, ele deixa isso muito bem claro quando afirma: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. O justo passa por aflições. Neste versículo, o salmista testifica o que muitos cristãos acreditam erroneamente, que há a possibilidade de não passar por momentos difíceis. No entanto, o que a Bíblia garante é a vitória sobre as aflições e não que esses não passariam por momentos difíceis. Contudo, Deus concede vitória. A lição de número 11 é saber que Deus é a sua defesa. Confiar e obedecer o Senhor é o princípio de uma vida abundante, mas ter Ele como nosso Salvador, nosso escudo, nossa rocha, nos faz ter Ele como nossa defesa, aquele que nos livra, aquele que nos liberta. O salmista Davi sabia muito bem disso, por isso ele encerra o Salmo 34 dizendo nos versos 21 e 22: a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Os juízos de Deus para os ímpios ocorrem em função do justo, para que esses possam estar guardados. Isso nos mostra a proteção e a segurança de Deus. Que você possa habitar na presença de Deus. Aprendemos lições extraordinárias no Salmo 34. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus, e eu te espero no Salmo de número 35.